Pode abrir a câmera aí, Fabrício. As meninas da Maria Cereja, Alice Pacheco e Aline De Luca. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, melhor agora, uma honra. Sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui. Pela primeira vez, mas virão mais vezes, já senti, né? Não, já está confirmado. Então tá bom, então fechou. Porque fiz um breve relato aqui de uma história de muitos anos já, né? 16 anos. 16 Dia anos. 27 agora, a gente completa 16 anos Uau. de Maria Cereja. E eu estava aqui fazendo cálculo com elas, né? Eu estou aqui em Araranguá, aqui, né? Nesse meio de volta à comunicação desde 2017. Então, que eu também conhecia a história lá quando eu cheguei aqui em Araranguá e entrei, né? No meio da comunicação sempre estive, mas aqui iniciei na W3. E aí eu já ouvi a história, já conhecia a história delas. Que caminhada bacana, hein, meninas? Muito bom, a gente sempre sonhou trabalhar juntas, né, Cis? Mas começamos completamente... Vocês são irmãs, né? Sim. Desde pequenininhas? A gente sempre quis trabalhar junto. Só que eu fiz faculdade de farmácia. Eu sou farmacêutica. Jura? Eu sou farmacêutica. E aí eu comecei a trabalhar e eu não gostava. Tu chegou a atuar? Atuei, Tá. atuei. Eu me formei, só que antes, enquanto eu estava na faculdade, eu e a Alice, a gente começou a fazer já juntas acessórios para vender, para ajudar a me manter lá e ela aqui. Com que idade isso? Eu tinha 18 e ela tinha 12. Isso. E ela tinha 12 anos. A gente fazia para ajuda de custos mesmo, assim, né? E aí, eu me formei, parecia que não precisava mais. Então, já ia começar a trabalhar. Eu me formei já começando a trabalhar no SESI. Eu fui trabalhar no SESI de Lages. E aí, parecia que não precisava mais. E daí, era uma coisa engraçada, porque a gente sentia muita falta do nosso trabalho juntas, né? E aí, foi assim que começou. Eu consegui voltar para cá e aí eu pensava, gente, não é isso que eu quero fazer da minha vida, não quero mesmo, mas não podia parar de trabalhar como farmacêutica, porque eu precisava do dinheiro. E aí a gente começou resolveu voltar com a Maria Cereja em 2007, aí eu já tinha 24. E eu tinha 18. 18, eu tinha 24 e a Alice 18. Então teve um intervalo aí de parada total. Teve Naquela alguns época não anos. era Maria Cereja, nem tinha um nome, nem tinha nada. Mas gente aí, fazia. em 2007, naquela época eu ia prestar vestibular. E aí eu coloquei no vestibular. Pra quê? Coloquei farmácia, gente. A mana. E aí, eu que não posso ver sangue, não posso nada, não tem nada a ver com a área da saúde. Aí eu disse assim, e aí eu chorava, passei, os nossos pais, claro, querendo me matricular, e aí a Ana falou assim, vamos fazer uma reunião de família? E aí ela disse, gente, eu não tô feliz, a gente não precisa, né, começar com a farmácia. E aí a gente, de fato, eles me deixaram ficar mais um ano para fazer cursinho e tudo mais. E aí a gente abriu a Maria Cereja. E aí começamos a trabalhar. Muito. E por que os acessórios? Era coisa de menina, muito... A gente sempre amou. A gente sempre amou. Eu lembro que eu e a vaidosas. A gente ia para as lojas aqui da região e o que chamava atenção eram os acessórios. Era sempre assim, a gente ia e se eu tivesse que escolher entre uma blusa e um colar, uma blusa e uma pulseira, eu sempre escolhia o acessório. Então, e era uma coisa que eu gostava de fazer desde pequena, desde pequenininha, assim, eu fazia colares para as tias e presenteava elas, então, assim, era uma coisa que a gente já tinha o gosto. A Alice, na escola, fazia oficina de bijuteria. Acho que todo mundo aqui da região conhece a NASA. A NASA foi incrível. Sim. A NASA, ela, nossa, foi pioneira aqui na nossa região e aí teve uma oficina no Colégio Murialdo, onde ela estava dando a oficina de fazer bijuteria. E eu disse, vamos escrever. E fui. E amei. Comecei a fazer. E daí também, já vendia para as amigas. E aí, no Dia das Mães, a NASA levou outros materiais. Aí já era com pedraria, porque antes era tudo muito... sex shop. Isso! A NASA Batista. E aí foi demais. Ela que me ensinou macramê, nananã. E aí Olha. foi o máximo, assim.
Eu já conheci a NASA quando a NASA do sex shop. Aliás, ela vai vir aqui no Dia dos Namorados, hein? Não sei se... Figura. Da outra vez ela aprontou aqui no programa. Seguro, vai ser quente nosso Dia dos Namorados aqui com a NASA. Ela é maravilhosa. Vamos lá, eu vou puxar esse assunto com ela, que eu não sabia. Pode puxar, ela faz muito parte da nossa história. Que legal. Sim, a Maria Cereja começou muito por conta dela. E aí eu aprendi, mas aí não era ainda o macramê e tal, não era bem o Era estilo. bem rústico, assim. Era muito mais rústico. E aí um dia a NASA, num dia dessas oficinas, levou pedraria, strass, que era pro Dia das Mães. Olha, a gente, né, chegando, né, acabamos de passar por essa data. E aí, o que aconteceu? Quando eu fiz esse brinco, mostrei pra Mana, cheguei e mostrei dela, falou assim, é isso que a gente tem que fazer. Porque isso a gente vai conseguir vender para as pessoas que a gente conhece, o estilo das mulheres que eram ao redor da gente, para ganhar um dinheiro, assim. E foi assim. Foi assim que começamos a Maria... não era Maria Cereja e depois virou Maria Cereja. Em 2007, quando a gente abriu realmente a empresa, eu continuei na farmácia ainda, por mais 2 anos. Era jornada dupla mesmo. Mas a gente já começou abrindo empresa e registrando a marca. Isso pra gente, assim, eu nunca me esqueço daquele dia, porque foi um marco, assim, pra gente. Nós vamos continuar a história aqui com as meninas, que eu tenho um monte de coisa para perguntar para elas. Sou bem curiosa, né? Adoro ouvir as histórias das pessoas. Mas agora eu vou chamar aqui para a gente bater um papo também, que o Sandrinho agitou aí para o Sandrinho que produziu o programa de hoje para mim, né? Então eu só fiquei sentada. Sandrinho que produziu tudo para mim. Obrigada, meu amor. E o Sandrinho conseguiu com a gente um bate-papo agora, online, aí, via Zoom, com a Diana Dimac, que é a fundadora da Escola de Costurar. Deixa eu ver aqui mais o que o Sandrinho... Ela é colunista da revista Manequim e olha só, vou passar aqui para vocês. Olha só, nós vamos conversar com a Diana agora, que, lógico, é um dos grandes nomes aí, dos palestrantes aí do nosso evento Araranguá Moda On. A Diana é fundadora da Escola de Costurar, maior escola de costura online do Brasil e colunista da revista Manequim. Desde 2014 vem transformando a costura em uma forma relevante de empreendedorismo na vida de milhares de alunas e alunos ao redor do mundo. Hoje o Instituto Diana Dimac é uma comunidade com mais de 900 mil pessoas e mais de 30 mil alunos que usam corte e costura como uma forma de mudar a vida. Uau! Agora eu vou contar para a Diana, bota ela aí para mim. Bom dia, Diana, tudo bem? Bom dia, tudo, que prazer estar aqui. Prazer é meu. Diana, eu vou começar te contando o seguinte, sabes qual é o meu maior sonho não realizado? Qual? Esse mesmo, saber costurar. Então você está no lugar certo, já vamos começar a conversar sobre isso para se realizar. Então, quando eu tinha 12 anos... Puxa vida, por que eu não me lembrei de trazer, né? Eu tenho até hoje, coisa de virginiano, né, gente? Até hoje eu tenho esse diploma, ele é mais ou menos desse tamanho, lindo assim, sabe? Devia botar num quadro. Aos 12 anos, eu fiz um curso de corte e costura lá na minha cidade, interior do Rio Grande do Sul. Porque eu enchi o saco da minha mãe, que eu queria... Minha mãe costurava, mas assim... Não era o forte dela, o negócio dela era crochê e tricô. E eu fui fazer esse corte de costura. Do jeito que eu entrei no curso, eu saí, sem saber nada. Porque eu achei muito difícil. Gente, eu acho a costura uma arte tão bela, uma profissão tão linda, um ofício tão maravilhoso, que eu tenho a maior admiração por quem sabe costurar. É um prazer conversar contigo. Quem sabe um dia, imagina, né? Costura Mas eu não tenho coragem, uma forma da gente se expressar. Eu acredito nisso também. Diana, como é mudar a vida das pessoas através dessa profissão tão linda?
é uma coisa muito incrível, porque é engraçado como essa história que você contou da sua vida é uma história que se repete. Muita gente, né, viu a mãe costurar ou gostar de artesanato e no início assim se interessou, às vezes fez umas roupas com retalho e tal, mas a vida acontece, né? A gente vai crescendo e precisa buscar o nosso caminho e muita gente se afastou muito disso e chega um certo ponto que sente vontade de fazer esse resgate. Então é muito incrível ver as pessoas que muitas vezes, né, eu estava ouvindo a história das meninas ali, que essa necessidade de se expressar, essa necessidade de colocar quem você é no seu trabalho, de você realmente sentir que você está fazendo diferença na vida das pessoas. Todo mundo em algum momento, cedo ou tarde, sente isso. Então eu fico muito feliz de do lado de cá, e é muito engraçado como a internet tem essa capacidade de unir a história das pessoas, né? Ser responsável, ser às vezes um caminho que as pessoas encontram para ter essa mudança de vida, para buscar coisas que se tornam como uma ruptura, né? Eu vi as meninas dizendo assim, no dia que a marca chegou, que foi registrada, o sentimento, as pessoas sentem isso também muitas vezes quando entram na costura e transformam isso num negócio na sua vida e numa forma de se expressar mesmo. Que legal. Vamos dizer assim, claro, quando a gente fala no setor da moda, né, a gente está falando de um grande complexo de outros segmentos, né, que vão compor a moda. É um negócio muito amplo, né, é macro. Mas a costura, quando a gente pensa em moda, vamos dizer assim, um dos segmentos mais importantes. É que é onde ela se materializa, né? Sim. Enquanto a gente pensa numa roupa, ela é só uma ideia. Enquanto a gente modela uma roupa, ela ainda é uma ideia. Mas uma vez que você pega o tecido e transforma em algo, é a materialização de tudo que vai acontecendo na moda. Então, realmente, é o ponto onde as pessoas podem enxergar a ideia de todo mundo que vem fazendo parte desse ciclo, né? Uhum. O que tu vais trazer para esse público, um público que já sei que parece que já está quase esgotado já, as inscrições já estão esgotadas, quase, depois eu vou conferir até aqui com o Sandrinho. O que tu vais trazer para esse público nesse final de semana? Então, é um público muito diverso, né? Tem desde empresários consagrados, estudantes de moda, pessoas que simpatizam com a moda, mas ainda não trabalham com isso. Então, eu pensei em falar realmente sobre a voz da costura e sobre a forma que cada um, encontrando a sua própria voz, vai conseguir fazer diferença na própria vida e no próprio caminho e na importância que nesse mundo que a gente vive hoje, né, de redes sociais, onde todo mundo pode ser um canal de comunicação, né, onde a partir de casa, com o celular, você tem essa capacidade de se tornar voz de uma comunidade. Então, que caminhos seriam bacanas para alcançar isso? E a forma que eu era funcionária pública, eu era auxiliar de dentista, assim, eu tinha, embora existisse uma paixão muito grande, não tinha essa voz que eu tenho hoje, né, a ponto de poder ser convidada para estar num programa tão legal como esse. Então, vou falar sobre isso. Que show! Diana, agora me conte uma coisa, como é que a costura entrou na tua vida? Eu queria muito uma máquina de costura, queria muito aprender. A minha mãe não gosta muito de artesanato e ganhei num concurso cultural uma máquina de costura. Tinha que escrever uma cartinha para o Papai Noel e eu pedi a máquina e fui a premiada, ganhei a máquina de costura. Na época eu tinha um blog sobre maternidade, então eu falava sobre faça você mesmo, dentro de casa, com os filhos e tal. Só que cada vez que eu colocava uma coisa de costura no blog, eu percebia que o interesse do público era muito maior do que qualquer outra coisa. As buscas no Google eram muito maiores e eu entendi que isso gerava muito mais valor para a vida das pessoas, essas dicas que eu trazia, eu dividia o que eu estava aprendendo, né? Fazia um enxoval, engravidei da minha filha, comecei a fazer um enxoval dela, tal, e isso gerava muito interesse nas pessoas. Então eu entendi que havia uma possibilidade de negócio ensinando a costura da forma online, né? Porque o mercado estava mudando, era 2014, o mercado estava mudando muito, as pessoas começaram a ter muito mais acesso a isso, começaram a gostar desse tipo de coisa. Então a costura entrou
porque eu gosto muito de artesanato e na costura de roupas encontrei a minha real paixão. Agora o negócio entrou porque eu vi essa oportunidade já trabalhando ali na internet. Que incrível a tua história. Achei que era uma coisa que via da infância. Então, vamos colocar assim que é algo relativamente recente, né? Sim, oficialmente eu costuro há menos de 15 anos. Olha só, que legal. Nossa, incrível. Muito bacana. E tu costura as tuas roupas? Tudo. A roupa que eu vou usar na palestra, ai, que tô coisa costurando. maravilhosa. E tá, eu queria fazer costura porque eu ainda, nessa época, ainda brincava muito com as minhas Suzes, né? Eu queria fazer roupa para as minhas Suzes, mas não rolou. Quem sabe eu ainda encare, né, isso, mas é realmente um sonho e uma profissão que eu valorizo muito. Mais uma pergunta que eu quero te falar. A pandemia, tu percebeste um aumento, né, na busca pela costura, vamos no teu segmento? Muito, houve uma explosão. Eu já via observando assim esse movimento do mercado, porque a costura passou, ser costureira era uma subprofissão, né? Ninguém queria ser costureira. A gente veio de uma queda muito brusca de pessoas que assim, as máquinas estavam esquecidas no quarto das avós, das mães, era ruim. Mas eu estava sentindo um movimento já, e senti isso com a procura no blog, do interesse maior por isso, justamente falando sobre sustentabilidade e as pessoas indo contra, né, o fast fashion e muita a escravidão que gira em torno dessa profissão em outros países, que é uma coisa que machuca todos nós, né? Então, começou uma procura, eu sentia que o mercado estava crescendo, e eu sempre falava isso para as minhas alunas: olha, se preparem, o mercado está crescendo, o corte e costura artesanal vai ter mais vez, vai ter mais voz. Realmente há um crescimento, e a pandemia explodiu isso. E aí a costura de máscara, que trouxe alimento, né, trouxe sustento para muitas famílias que os maridos ficaram desempregados, os filhos ficaram desempregados, as mães sustentaram a casa costurando máscaras, fez isso assim voar. Foi um aumento, acho que eu dei um pulo de 10 anos assim nesse mercado, e de lá para cá a procura está cada vez maior. Exatamente, eu já imaginava isso. Agora tu falaste uma coisa interessante, né? Porque tem algumas profissões assim que parece que meio que caíram, né? Ontem, por exemplo, eu fui aqui na nossa cidade, nós temos aqui uma sapateira. E eu fui levar as minhas peças em couro lá e tal, para ela revitalizar. E é óbvio que eu já chamei ela para vir ao programa, porque eu achei o máximo, né? Porque a gente é uma sapateira, né? Porque são profissões extremamente importantes e que a gente já não encontra mais tanto. Eu ouço muito das empresas, assim, em busca de costureiras, né? E aquela costureira do bairro e tal, não é fácil, gente, a gente encontrar, né? Às vezes a gente quer uma costureira e tal, não é fácil. Por isso que eu valorizo muito, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar pela volta, pela valorização dessas profissões. Amei quando o Sandrinho me disse, olha, vamos conseguir aí conversar com a Diana. Eu disse, uau! Conversar com uma pessoa assim tão ligada à costura, que é um sonhinho aqui guardado, né? Quem sabe, né? Eu deixo a vida fluir, né? Sabe, sei lá, o que a vida me reserva mais pra frente, quem sabe serei uma das tuas alunas. Olha aí, vai ser uma costureira de mão cheia. Uau, quem sabe, né? Diana, obrigada pela tua participação, bom evento para ti e obrigada aí por formar tantas mulheres aí nesse mundo da costura. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo pelo convite, foi um grande prazer. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Que legal, né? Mais alguém aí tem um sonho de ser costureira? Então aproveita aí, ó. Já faz sua inscrição. Vou perguntar pro Sandrinho como é que estão as inscrições ainda, se ainda tem vaga. Mas
Por via das dúvidas, corre lá no simpla.com, inscrição online, o evento é gratuito. Aproveite, minha gente. Quem sabe lá não esteja o seu despertar, seu virar de chave, né? Olha aí, ó, tá aí na tela. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com as meninas também, que estava muito bom. Vamos lá retomar. Então, estamos lá no início da Maria Cereja, quando a farmácia estava ali, indo para o brejo. Indo para o brejo mesmo. Manteve a farmácia o necessário, vamos dizer assim, até abrir, então, a marca, registrar tudo certinho, um dia para guardar no coração. Foi. Aí, o que aconteceu? Em 2007, a gente registrou a marca, abrimos a empresa. E a Mana continuava na farmácia, né? E eu fui fazer design industrial. E aí morei um tempo em Balneário Camboriú. E eu trabalhando à distância, nós duas conciliando as duas coisas. Era uma jornada bem tripla, né, Cis, assim. E aí viajando muito. Mas bem jovens, né? Daquela idade e tal, né? Tudo aquilo o máximo. Imagina. A gente adorava. Assim. E para a Mana já, né, trabalhava na farmácia, mas ela começou a diminuir a carga horária dela. Ela começou a buscar isso. E aí eu fiquei 2 anos assim, aí depois a gente passou a se dedicar só para Maria Cereja. Em 2009 eu saí da farmácia e aí foi um marco, assim, porque aí a gente realmente... Viu que o negócio era sério. E a gente família? Vai viver disso. Todo mundo achando louca, retardada, assim. Meu Deus. Porque, vocês são loucos, né? Para os nossos pais, e eu agradeço demais a eles, porque assim, eles nunca fizeram faculdade, nada, então para eles era uma coisa muito importante. Eles batalharam demais para nos dar os estudos, entende? Então assim, e aí não ia querer. Eles viram que a gente ia empreender, eles pensaram assim, pronto, jogaram tudo fora, tudo que a gente batalhou, né? E aí, imagina, a Mana não ia seguir a profissão, então, assim, estudou e não ia seguir. Então, eles pensaram, tão loucas mesmo, socorro. E aí, só que aí, assim, no começo, o pai até falou assim, eu lembro do pai dizendo assim, a mãe muito da estabilidade, né? E aí ela disse, mas nossa, eu acho que isso, né, não sei. E ela ficou muito insegura e o pai disse assim, a hora de vocês arriscarem é agora. E aí a gente foi, sabe? E o pai dizia, não, e se não der certo, depois tu tá formada, tá tudo bem, assim. E o Lourenço já era meu namorado na época, é o meu marido, e na época era meu namorado, e aí ele dizia, não, tu tá doida, vai sair do SESI, que é uma empresa, assim, né, consolidada, e vai... Daí, vou. E aí a gente fez, e foi a decisão mais acertada, porque eu acho que a gente, assim... Eu acho que são perfis. A nossa mãe, por exemplo, ela não tem a menor empreender. Ela sempre fala, não, isso não é pra mim. Mas pra mim, ser CLT não é pra mim. Assim, eu sou uma pessoa que... Eu gosto desse movimento, disso de a gente estar em constante evolução e buscando novidade. A gente gosta disso. Isso é... Eu me sinto viva, assim, sabe? Sim. É o suplemento necessário para o empreendedor, né? Se não tiver isso, e aí, esse friozinho na barriga. Aí, quando eles viram que a gente não ia desistir, eles falaram assim, então vamos junto, vamos, né? E aí, o que eles podiam fazer? Na época, claro, não podiam nada financeiramente, mas podiam nos ajudar. Então, a nossa mãe levava os acessórios para vender também. Então, começaram a nos ajudar, entendendo que a gente não ia desistir mesmo. E aí, eles iam ter que dar um jeito de nos assessorar. E aí, foi. E hoje, a nossa mãe, que achava a gente doido, hoje trabalha com a gente, né? O cunhado Lourenço também trabalha com a gente. Então, a gente foi trazendo acabou empregando a família toda. Todo mundo junto. Agora eu quero saber o seguinte, o Sandrinho tá aqui, beleza, meu produtor, obrigada, hein, maravilha, vou te contratar, hein. Maravilhoso. Que alegria ver tantas mulheres lindas, inteligentes, empreendedoras. O Araranguá Moda On nasce chancelado com a competência dessas mulheres, belas palavras aí do Sandrinho. Últimas vagas de inscrições avisando o Sandrinho aí, ó, corre lá, minha gente. Daqui a pouco eu vou chamar o intervalo e vocês vão lá e façam a inscrição de vocês, tá? Agora não desgruda o olho aqui da tela pra gente continuar com a história das meninas aqui.
E aí, o lance de... Ó, Lourenço está aqui também, já vou ler teu recado. Como é que vocês se harmonizam também na questão de estilo? Como é que nós vamos dar cara para essa marca? Esses acessórios vão ter uma cara, um estilo? Isso aí sempre fluiu bem também? Uma gosta de um brincão maior, uma gosta de um menorzinho, como é que é? Nós temos estilos diferentes, mas muito parecidos. Assim, como que eu vou explicar isso? Quando a Maria Cereja começou, nós éramos muito meninas. Até hoje, eu achei o máximo. Ela nos apresentando, as duas meninas. Eu falei assim, ai, nossa. É bom, né? Muito obrigada. Mas começamos assim, duas meninas, né? E aí a marca foi evoluindo junto com a gente. Então passamos por épocas de rebranding, né? Porque a marca foi amadurecendo com a gente. Então, hoje a gente tem, sim, um avatar, uma persona muito definida, né? Da Maria Cereja, hoje, que a gente chama, né, a nossa maricota. Ela tem um apelido aí, as nossas maricotas. E a gente definiu muito claramente quem era essa mulher. Apesar de eu e a Amanda usarmos acessórios de maneiras diferentes, é o mesmo estilo, né? Então... E a gente, assim, o que a gente percebeu, principalmente pós-pandemia? A maricota já era muito clara pra gente, a gente vinha de um negócio muito físico, porque o nosso forte eram as feiras, né? A Maria Cereja cresceu fazendo feiras pelo Brasil, Bijóias, Minas Trend Per View, foi ali que a gente ganhou uma visibilidade nacional. E aí, quando estourou a pandemia, o nosso modelo de negócio teve que mudar totalmente. A gente teve que aprender a trabalhar online. De uma hora para outra... Vocês e grande parte do mundo. Nós sempre fomos do online. Até a educação. Né? Os professores tiveram que ir para frente dos vídeos, né? Das telas, então... Mudou para todo mundo. Mudou para todo mundo. Nós já, no Instagram, a gente sempre teve uma comunidade muito forte. A gente começou antes. Então, a gente já vende online. Mas não tinha um e-commerce rodando tão forte ainda, né? E aí, eu nunca me esqueço, nós estávamos no Núcleo de Moda, uma reunião com o Sebrae. E o pessoal da diretoria, do qual a gente faz parte. E eles falaram assim, não, vocês não estão entendendo. Vai fechar tudo. Naquela época, parece que era. Mas que ninguém estava falando que ia fechar mesmo. E eu falei assim, não, eu tenho feira daqui 2 semanas. Sim. Eles disseram, não vai ter. Eles falaram, vocês não estão entendendo, essa feira não vai acontecer. Eu olhei pra Mana assim. O estoque, assim, lotado para fazer feira. Era venda presencial mesmo. Era pronta entrega. Então, a gente levava milhares de peças, milhares de produtos. E era assim, a gente fazia... O eixo São Paulo e Rio são as maiores feiras. Minas. São Paulo e Minas. E a Bijóias é a maior feira da América Latina do nosso segmento. E a gente ficou fazendo durante 8 anos todas as edições. Minas Trend é a mesma coisa. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, vamos ter que agora realmente se reinventar. Mas quando ele falou, a ficha não tinha caído ainda, né, Cis? Não. Aí voltamos. E aí realmente fechou tudo. E aí a gente teve que mudar todo o modelo de negócio da Maria Cereja. E o que foi muito incrível é que, assim, o online aproximou demais a gente das nossas clientes, mais do que estando na feira. E a gente entendeu realmente, assim, a importância da comunidade. Disso de realmente, assim, as mulheres que se identificam, e aí não é só com os nossos produtos, se identificam com os nossos valores, se identificam com como a gente, com o universo que a gente criou para a nossa marca. Hoje eu vejo que isso é o mais importante. As maricotas, elas não são apaixonadas só pelo brinco, pelo colar e pelo anel. Elas são apaixonadas pelo universo Maria Cereja que a gente construiu, não online, mas que elas tiveram acesso a isso online, né? Então, hoje a gente sempre brinca... Online aproximou. Demais. Muito doido, né? Porque todo mundo acha que, não, é no presencial. E nós antes víamos as nossas clientes. Imagina, a gente sempre participou de todas as feiras, eu atendia as maricotas. E aí, nesse momento, hoje a gente tem uma comunidade muito mais engajada, elas postam e dizem, eu sou maricota. Né? Então, assim, elas fazem questão de postar quando recebem a nossa caixinha, né? Que elas compraram, aquele momento, aquela experiência. Então, assim, e antes não era tudo isso.
Então, a Maria Cereja, ela cresceu muito no online e isso é efeito pós-pandemia, sabe? Mas porque a gente acelerou ali no momento certo, sabe? Porque eu acredito que se a gente não tivesse se reinventado naquele momento muito rapidamente, né? Então, assim, para os empreendedores, velocidade é muito importante, né? Porque quem ficou ali, assim, meio perdido, foi nesse mesmo momento, eu estava escutando a Diana e eu falei assim, nossa, primeiro que eu preciso conectar a Diana com a Mana, porque tem máquina de costura, ama. Eu não consegui desenvolver isso por falta de tempo mesmo, mas a nossa avó era costureira. E a gente não teve, eu acabei não conseguindo, a gente começou a trabalhar e é tudo bem intenso, assim, né? Mas eu tenho muita vontade de aprender, amo. Mas a mesma coisa que aconteceu com ela, aconteceu na nossa outra empresa também. O quanto de gente que buscou uma outra fonte de renda, porque nós treinamos outras empreendedoras que trabalham com acessórios, que é a nossa outra empresa, que é a Escola para Brilhar. Então, assim, ali na pandemia foi um boom, né, Cis? Hoje a gente tem mais de 5.000 alunos. E tem tudo muito a ver com o que a gente, com isso que está sendo feito aqui em Araranguá, o Araranguá Moda On. Porque o que acontece? Uma coisa que eu e a Alice a gente acredita muito, porque a gente começou a empreender como quase todo mundo começa. Muito amadora, sem saber nada, sem conhecimento, né? E Mas é assim que se começa, né? Exatamente. Só que o que acontece? A gente vê muita gente que começa e não percebe que isso tem que durar pouco tempo. A gente tem que sair do amadorismo rápido, a gente tem que buscar conhecimento, tem que ir atrás que falta pra gente conhecimento, ferramenta, enfim. E o Araranguá Moda On, que eu vejo, está trazendo isso para as empreendedoras do nosso ramo, porque o ramo de moda tem um diferencial que não é só o produto, né? Tem que ter storytelling, tem que ter acaba de lançar uma coleção, a gente já está com a outra sendo preparada há quanto tempo? Então, as pessoas precisam estar muito atualizadas, né? É que não é só a blusa, o colar, a gente participa das histórias das pessoas. Né? Hoje, para ti estar aqui toda linda nesse programa, foi pensado, foi intencional. E isso está fazendo parte da tua história, né? Foi um momento que tu escolheu esse brinco, que tu escolheu essa camisa, que tu está se sentindo segura. Então, a moda é extremamente importante para o nosso dia a dia, né? Para todas as atividades que a gente vai fazer. Então, não é só uma roupa, não é só uma blusa, né? Verdade. Agora, elas entraram no nosso tema principal, né? Na verdade, eu quero que as meninas voltem numa próxima oportunidade aqui para a gente falar sobre esse outro lado, né? Que é vocês levarem esse conhecimento todo, essa história para outras empreendedoras, né? Que já é um outro negócio que vocês têm. Mas, nossa, eu tô cheia aqui de comentário para ler. Já vou ler, tá, gente? Mas vamos falar de moda, que é o nosso assunto que está pulsando aí essa semana em Araranguá. E que tu já fizeste uma fala aqui bacana. A moda, eu falava ontem com o Sandrinho, né? Às vezes a gente fala, a moda tá na moda, não, tendência, não sei o quê, e a gente fica muito ali minúsculo. Mas quando a gente para analisar, né, a moda é muito macro, né? Ela dita, né? E ela se conversa com outros setores. Então, as mesmas tendências da moda, as mesmas cores vão para decoração, elas vão se espalhando, né? Todo mundo gira em torno daquela mesma conversa, às vezes sem perceber, né? Então, é a armação do óculos, tudo vai se conversando ali. A gente que é mais leigo, às vezes não percebe, né? Mas quem está inserido aí no mundo. E aí, no caso de vocês, que são acessórios, que é uma das grandes paixões de toda mulher, né? Minha, eu sou mais ou menos tipo tu, assim, né? Entre a roupa, por exemplo, eu não sou a louca do calçado, eu sou a louca da bolsa, né? Eu, por exemplo, sou a louca do chapéu. Eu tenho umas coisas assim, né? Cada mulher tem a seu, né? Brinco é uma coisa... Eu sempre digo assim, eu posso sair sem batom, mas eu não saio sem anel e sem brinco. É isso aí. E vou pra praia, brincão, e não querem saber, pode falar o que quiser, não tô nem aí, entendeu? E uso o que eu gosto. Mas aí, como é que se faz um acessório tão importante para as mulheres, assim,
que vai agradar todas as mulheres. Complicado isso, né? Às vezes eu penso, se eu tivesse uma loja de calçado, gente, eu não ia saber comprar calçado para os outros. Eu não sei lá, acho isso muito doido que vocês fazem. Acho muito louco. E é difícil mesmo. E quando a gente começa, a gente quer agradar todo mundo. Vou vender para todas as mulheres. E aí, quem tem marca, acho que o Edu e tudo mais, né, que também vai estar no evento. Também, A gente entendeu como marca de curadoria, de desenvolvimento, que a gente tem que definir para quem é aquela mulher. Sabe? Não é para todo mundo. Não é para todo mundo Não mesmo. é uma exclusão. Tá. É que algumas vão gostar muito. Tá. E tu cria aquela comunidade. E quando a gente começou, eu e a Amanda, a gente queria fazer para todo mundo. Faz desse jeito fácil, faz desse jeito fácil, faz desse jeito fácil. E aí não comunicava para ninguém. Uhum. Hoje a Maria Cereja tem sim uma identidade. Tá. E é isso que as marcas... Se tu olha, vamos o lá. que as maricotas gostam? As maricotas, elas têm um estilo muito moderno e elegante. Muito, né? Então, assim, a gente traz esse toque de modernidade, a gente sempre está muito atenta a tudo que vem da moda, mas não é toda a tendência que é para maricota, por exemplo. Né? Então, a gente sempre faz o que tem sentido dentro do DNA da nossa marca. Agora, por exemplo, o que vem explodindo agora para o inverno vai continuar no verão. Essa questão de todas as flores, né? Flores em todos os lugares. É na estampa, são nos acessórios, em todos os lugares. E o que acontece? A flor da Maria Cereja não é a florzinha. E também não é porque a flor está em alta, que está todo mundo usando, por exemplo, as flores de tecido no pescoço, que a gente vai incluir isso nas nossas coleções. Porque isso não conversa. Com o nosso público. Mas a gente, sim, flores são tendências, trouxemos as nossas flores do nosso jeito, sabe? Elas estão ali. Então, isso é o que eu vejo, assim, de a gente aprender, como marca, a gente entender o que funciona para o DNA da marca, não querer realmente fazer de tudo, né? O que funciona para o DNA da marca e para a comunidade que a gente criou, que consome essa marca. Hoje, quando a gente pensa numa coleção, a gente encaixa ela no dia a dia da nossa cliente, da nossa maricota. Né? Então, como essa maricota vai estar usando no dia a dia dela? Esse é o nosso... Tudo hoje, o que a gente faz dentro da Maria Cereja, o tempo todo se perguntando, mas isso combina com a maricota? Mas isso tá legal para o universo da maricota? Tudo é para essa mulher. E quem cria? Nós fazemos a direção, né, da criação, mas hoje nós temos uma pessoa que cria. Luísa, que está foi a nossa primeira contratação. Ela passou por todos os setores da Maria Cereja e hoje ela é a designer. E o nome? Maria Cereja? Maria Cereja era assim, como irmãs, porque geralmente as marcas de acessórios eram o nome de quem fazia, né? E aí sempre foram duas, não tinha como. E aí a gente queria alguma coisa que representasse as duas. Maria já era algo que a gente, quando ia batizar as bonecas, já era sempre Maria Eduarda, Maria Luísa, Maria Júlia, era sempre assim. Então, Maria. E a gente queria achar algo que combinasse. Foi realmente buscando. E aí, Maria isso, Maria aquilo, Maria Cereja. Soou bem assim, sabe? E aí a gente foi buscar significado, tudo. E aí, cereja, tem a festa das cerejeiras, significa prosperidade, enfim. Aí a gente fez sentido pra gente naquele momento, a gente achou sonoro e fez. E tinha um símbolo, né? Porque nós queríamos um símbolo. Então, hoje... Essa é a nossa primeira logo. Nós então, temos tatuado. A cereja tá muito forte na nossa identidade, né? E aí, deu certo. Que legal. Interessante, né? Porque, sei lá, às vezes a gente pode pensar, Marisa, sei lá, mas vai ver com batom, não sei, né? Por isso eu tinha essa curiosidade em relação ao nome. A gente criou assim, e é realmente assim, é um nome que agora todo mundo sabe o que tem sentido, mas no começo as pessoas pensavam, podia ser doce, podia ser, né, várias coisas. Que show! Vamos, meninas, preciso ler os comentários aqui, senão o povo vai ficar chateado comigo. Lourenço de Luca está aqui, bom dia. Parabéns pelo programa, essas duas mulheres são exemplos de determinação e carisma. Tenho muito orgulho em fazer parte desse time. João Carlos Rosso, duas amadas, oi meu querido.
Elisa Santana, acho que é. Amo as manas. Fala pra ela que mandei um abraço. Estive no encontro das manas no final de semana. Com certeza irei no próximo. A Elisa Santana, lindas, simpáticas, extremamente profissionais, entregam muito. A Jéssica Ramalho, maravilhosas. A Abigail, eu sou uma. Ela botou um monte de coraçãozinho. Ela é uma maricota, né? Priscila Vale, sou Escola para Brilhar com muito orgulho. Abigail, Escola para Brilhar é uma família que amo muito. Agora vocês estão me deixando louca aqui, porque daí eu já quero começar esse assunto. E eu tenho que liberar as meninas. Luderli Neves, essas duas manas são extremamente luz na vida de muitas mulheres empreendedoras. Só sinto orgulho de conhecê-las. A Janiele da Soler, sucesso sempre, manas. Camila Zaparoli, essas manas são maravilhosas. Olha aí, as maricotas tão que tão. Aqui tem maricotas e tem o time aí das manas que brilham, né? Dá um breve fala sobre esse projeto. Tá. A gente vai vir um dia aqui só pra falar dele, prometo. Só pra falar das manas. Só pra falar das manas. Mas, assim, é um projeto muito do nosso coração, assim. A gente viu que na nossa história Maria Cereja, porque não começamos sabendo tudo. Sim. E a gente nunca vai saber tudo. Mas eu e a Mana, a gente entendeu rápido que a gente precisava buscar conhecimento. Tá. Então, a gente sempre foi se cercando de pessoas que podiam somar na nossa trajetória. E aí, buscando mesmo. Aprender, a gente não sabia precificar nosso produto, a gente foi atrás. A gente não sabia nada, tá? Nada mesmo, a gente só era criativa. E aí, a gente viu que precisava se profissionalizar. E ao longo desse caminho, a gente foi vendo outras empreendedoras quebrando cabeça sozinha, um caminho que a gente já tinha trilhado. Hoje, Maria Cereja, graças a Deus, vai muito bem. Né? Passamos por várias coisas, pandemia, tudo, e hoje ela é uma empresa muito sólida. E uma coisa que a gente percebeu, enquanto fazia as feiras, era assim, a gente foi estudando e criando alguns processos e criando meios de fazer as nossas coisas, e acabava que sempre o nosso stand ficava cheio de outros expositores que vinham. Ah, como vocês fazem isso? Ah, como vocês fazem aquilo? E a gente explicava. E aí, quando começou a onda dos produtos digitais, a gente estava estudando marketing para Maria Cereja. E aí surgiu, dentro de estudar tudo isso, a gente viu a possibilidade de ter um produto que fosse conhecimento realmente, né? E aí a gente pensou, massa, que é isso que a gente faz, às vezes, falando para um, falando para outro, a gente pode ser para muita gente, né? Claro. E aí a gente criou. Na época, quando a gente criou... assim, isso é fácil de incluir no nosso dia a dia, porque a gente vai falar o que a gente vive todos os dias. É o que a gente faz. A gente vai ensinar outras marcas de acessórios a fazerem o que a gente já faz na Maria Cereja. E aí a gente criou... Mais uma vez, só um pouquinho, todo mundo dizendo assim, loucas. Vocês, como que vocês vão contar tudo que vocês fazem para outros concorrentes? A mãe dizia assim, mas vocês vão falar para os concorrentes o que a gente faz aqui dentro? Daí a gente falava, vamos! E daí tá, e aí começou. Na época o projeto foi em 2019 e era Viver de Biju. Nosso carro forte na época eram realmente as bijuterias, a gente montava bijuterias, né? Nossa criação era de biju. E aí a gente foi, e foi muito massa, foi uma comunidade que foi crescendo assim. E aí, na pandemia, a gente mudou o estilo dos produtos. Passamos a fabricar semi-joias, né? E por isso a gente trocou o nome. E a gente estava recebendo muitas pessoas, muitas mulheres que trabalhavam já com semi-joias também na nossa comunidade. E aí foi isso. A gente mudou para a Escola para Brilhar. O Instagram virou Manas que Brilham. Isso aconteceu em 2021, né? Virou Manas que Brilham. E ali a gente realmente ajuda outras mulheres a terem negócios de acessórios lucrativos, bem-sucedidos. Elas aprendem tudo que a gente não sabia. A parte de marketing, precificação, organizar realmente os processos, né? Desde o começo, da abertura da empresa até realmente colocar ela para rodar. Até o que ela tem que fazer realmente tráfego pago, Instagram, tem tudo dentro do método VB. Né? E porque essas mulheres também durante muito tempo escutaram que
não dava para viver de acessórios, né, que ia ser sempre uma renda extra, que ela não podia largar a profissão do qual ela estudou. Então, hoje a gente tem muitas advogadas, farmacêuticas tem muitas. Porque acabam se conectando, né? Elas Sim, não querem tem mais. uma Então, empatia ali com a tua história. Né? Claro, fisioterapeutas. Então, a gente tem muitas histórias, assim. E hoje, muitas delas, a gente acabou de fazer um evento em São Paulo para elas, presencial, onde a gente treinou aí mais de 150 mulheres. Foi muito lindo. E foi dia 20 agora, então por isso que elas estão todas assim também. Foi a primeira vez que nós nos encontramos com a nossa comunidade de manas, que muitas também são maricotas, presencialmente. Até então, desde 2019, a gente só via elas online, a gente só conversava com elas online. Então a gente fez um evento em São Paulo para ser mais fácil de encontrar todo mundo. É mais ou menos o que a Diana contou ali, né? Ela falava de um assunto e aí ela sacou que tinha um interesse ali num outro perfil. Bacana. Olha, se o setor de farmácias estiver desfalcado aí, ó, de profissionais, a responsável está aqui. Desvendamos. Ai, meninas, adorei aqui. Deixa eu ver, tem o quê? Mais comentário aqui. Meninas de muito valor, amo essas manas. Beijinho de Suênia. Aqui do Sandrinho já... já li, aqui é outra, Abigail, eu tava, maravilhoso evento. A Camila Zaparoli, essas manas são maravilhosas. Emerson Dallagnol Padilha, exemplos de determinação, parabéns pela entrevista. A Luderli Neves, essas duas manas são extremamente luz na vida de muitas mulheres empreendedoras. Só sinto orgulho de conhecê-las. Bacana, né? Saber que a história de vocês se fundem com a história de outras mulheres, né? Não, isso move demais a gente. A gente sempre fala assim, para mim, para a Mana, é transformar vidas em negócios. Então, assim, são vidas sendo transformadas a partir dali. E eu acredito isso nas duas empresas. Hoje, a gente recebe no nosso Instagram mensagens de maricotas dizendo: vocês me inspiraram, porque eu e a Mana, a gente compartilha muito do nosso dia, né? Então, a gente compartilha, nós somos mulheres que gostamos de nos arrumar, né? Então, a gente compartilha, a gente fazendo exercício, a gente compartilha, a gente se maquiando, escolhendo o nosso acessório, e aí a gente recebe mensagens como: eu passei a me arrumar, eu saí de uma depressão, porque eu comecei a me inspirar em vocês, e eu comecei a me maquiar todos os dias, e eu comecei a escolher o meu acessório. Tem profissionais que têm uma bagagem incrível, tinham medo de gravar, falar em público, e aí ela disse assim: eu passei a me arrumar e hoje eu gravo os meus vídeos, e eu comecei a minha comunidade. Então, tudo isso pra gente, de verdade, eu tô arrepiada, me arrepia, porque são vidas sendo transformadas. Os negócios... Porque tudo caminha junto, né? Alice, Aline, Maria Cereja, Escola para Brilhar, dependem de uma vida aqui, de vidas, né? Então, isso pra gente, assim, não tem preço. É verdade. Esses feedbacks são preciosos mesmo. E é por isso, exatamente por isso que eu sempre digo aqui que eu amo contar histórias aqui no programa, né? Que eu amo ouvir as histórias das pessoas. É uma das coisas que eu mais amo aqui no programa, justamente por isso. Porque eu digo isso para vários convidados aqui, né? Eu sempre tenho, todo dia, quando eu me sento aqui, um propósito, né? E ele se mantém, esse propósito, vivo há 2 anos e meio aí que a gente já está com o programa no ar. E que é informar, é divertir, é deixar as manhãs leves, né? Notícia e ruim a gente deixa para os outros programas aí, né? O meu, a gente só fala coisa boa, né? De transformação, de mudar hábitos, né? Fazer escolhas bacanas, e a gente vem seguindo. E todo dia, quando eu encerro o programa, eu tenho a certeza de que alguém do outro lado da telinha se conectou com algum conteúdo. Eu sempre tenho a certeza de que aquela pessoa que esteve aqui hoje, aquele assunto, aquele tema, mexeu com alguém de lá. Nem sempre eu tenho os feedbacks, nem sempre vou ter, mas já tive muitos, e muitos de arrepiar, sabe? Então, é isso que move a gente, no final das contas, né? Porque
que sempre são sobre pessoas, né? Sempre são sobre pessoas. Porque exatamente. só as coisas... Essa frase, eu acho que é a alma do marketing, né? Porque assim, o produto, a marca, mas assim, tu vê o que o outro sente quando tem, ou seja o nosso curso, ou os nossos acessórios, isso é muito incrível, assim, ver que isso mexeu com a vida dela, transformou de alguma maneira, isso é muito legal. Show! Maravilha! Adorei tê-las aqui. Nós vamos combinar em breve a volta das meninas. Eu quero que elas tragam cases aqui, né? Quem sabe convide aí uma maricotinha para estar aqui com a gente, né? E contar mais histórias e inspirar. E as meninas também vão passar aí, óbvio que o Kevin passou aí as redes sociais das meninas, tanto da Maria Cereja Acessórios quanto da Manas que Brilham. Vocês podem seguir aí no Instagram, conhecer mais o projeto. Quem já se coçou aí, já preciso saber o que é isso, então vai, já segue aí no Instagram. E quem ainda não se resolveu, né? Pega aí o seu celular agora, aproveita o intervalinho aí, entra lá, simpla.com, bota aí na tela, meninos, simpla.com, faça sua inscrição para o evento que vai acontecer a partir de amanhã. Amanhã, sexta e sábado. Vocês palestram? Sexta. E quero deixar o convite. Porque, claro. Assim, gente, de verdade, isso é uma iniciativa da prefeitura que eu tô achando assim incrível. Incrível. E assim, gratuito. Não tem desculpa para não estar lá. Não tem desculpa, gente. Não tem. É na sua cidade, é gratuito, né? E mesmo que você tenha que pegar um carro, gente, assim, sabe? Que tem que pegar um carro, que tem que juntar um pessoal e ir de carona. Vá. Eu e a mas Mana... meu setor não é moda, meu bem vai, só vai, pronto. Só vai. Eu sempre digo assim, a gente sempre aprende. Sempre aprende, faz networking, porque essa palavra, eu no começo da Maria Cereja não entendia, sabe? Ia para um evento, eu ia em todos os eventos, mas ficava lá no meu cantinho. Troquem, porque as experiências do outro vão somar demais. É incrível. Não, mas eu demorei. Posso falar um dia sobre isso também. Demorei para me conectar com as pessoas. Então, assim, de verdade, vá pro evento, conversa com outras pessoas, se conecta, porque vai ser lindo. Show! Parabéns, meninas! Obrigada pelo convite. Um grande beijo. Marcamos a vinda de vocês. Diga, meu querido. Mensagem no WhatsApp para elas. Oi? No WhatsApp? Isso. No WhatsApp delas? Não entendi. No nosso grupo? Mas eu já li. Eu já li essa Meninas de Muito Valor, o beijo da Suênia. Isso. Já li, amor. Obrigada. Beijo, meninas. Até em breve. Obrigada. Vamos para o nosso intervalinho, então. Voltamos já, não saia daí.